O que acontece quando o maior ícone da soul music brasileira deixa um rastro de destruição que nem mesmo 28 anos de silêncio conseguiram apagar? Tim Maia não foi apenas uma voz potente, ele foi um furacão humano que atravessou décadas entre o vício, a prisão e uma busca frenética por redenção que terminou em tragédia. Mas o verdadeiro escândalo não está nos palcos, e sim no que acaba de ser revelado em 2024 e 2025. Uma ex-esposa que decide expor o inferno particular ao lado do cantor, acusações de violência doméstica ocultadas por décadas e uma disputa de herança que acaba de ganhar um capítulo sombrio. Nenhum dos herdeiros seria filho biológico do artista? Enquanto o mundo canta suas letras de amor, os tribunais do Rio de Janeiro guardam os 20 volumes do volumoso Tim, uma herança composta por dívidas milionárias e processos que parecem não ter fim. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não está nas biografias oficiais. É a verdade nua, crua e visceral sobre o homem que, para muitos, destruiu a própria vida. Este é o Vidas por Trás da Fama, e hoje desconstruímos o mito Sebastião Rodrigues Maia. Dos cortiços de Niterói ao auge do universo em desencanto, como o gênio da música se tornou refém dos próprios demônios e deixou uma família em guerra? Deixe o seu like agora para apoiar este dossiê, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sino das notificações. Diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo para iniciarmos a investigação. O silêncio de 5 décadas foi quebrado de forma avassaladora em junho de 2024. Geisa Gomes da Silva, ex-mulher de Tim Maia, concedeu uma entrevista bombástica ao programa Domingo Espetacular da Record, onde afirmou categoricamente: "Com o Tim, eu acho que eu não tenho nenhum", referindo-se aos filhos que o cantor registrou ou criou como seus. Essa declaração implodiu a narrativa familiar mantida desde a morte do cantor em 1998. Segundo Geisa, o artista morreu sabendo que Carmelo Maia, o único herdeiro legal e detentor dos direitos patrimoniais, não era seu filho biológico. Como uma revelação desse porte surge apenas agora, enquanto a herança é disputada centavo por centavo? A origem dessa confusão sanguínea remonta a meados dos anos 70, quando Geisa, então com apenas 15 anos, se envolveu em um relacionamento conturbado com o cantor. Entre idas e vindas, ela engravidou de seu primeiro filho, Léo, enquanto estava afastada do artista. Surpreendentemente, ao descobrir o paradeiro da ex-companheira por meio de um detetive particular, Tim Maia não apenas a aceitou de volta, como se apaixonou pelo bebê, acolhendo-o como se fosse seu. Essa paternidade socioafetiva é o cerne de uma guerra jurídica que hoje coloca irmão contra irmão nos tribunais cariocas. Enquanto Léo Maia busca o reconhecimento judicial de sua ligação com o cantor, Carmelo Maia mantém uma postura rígida de exclusão. A disputa escalou para o campo profissional quando Carmelo processou o próprio irmão pelo uso da marca Tim Maia. O resultado foi uma condenação pesada em 2019. Léo foi proibido de realizar o projeto Team for Kids e obrigado a pagar R$5 mil por cada show realizado sem autorização, além de R$10 mil por danos morais. O que move essa fúria fraternal? A proteção do legado ou o medo de dividir uma fortuna que, na verdade, está sob sequestro judicial? A herança de Tim Maia é, ironicamente, um fardo de R$3 milhões em dívidas acumuladas. O espólio é alvo de mais de 400 processos judiciais que incluem desde quebras de contrato por shows nunca realizados até direitos trabalhistas não pagos. Para tentar estancar a sangria financeira, uma das mansões do cantor, localizada na Lagoa Rodrigo de Freitas com 850 metros quadrados, foi colocada à venda por quase R$2 milhões. Mas com tantos credores na fila, a pergunta é: sobrará algo além do nome para os que brigam na justiça? A crueldade dessa disputa familiar atingiu seu ápice com a recusa sistemática de Carmelo de fornecer material genético para testes de DNA de supostos novos irmãos. Em março de 2025, um novo capítulo trágico foi escrito. O coreógrafo Rodrigo Rezende, que buscava o reconhecimento de paternidade desde 2021, faleceu vítima de câncer, sem saber o resultado do exame. Por que o herdeiro oficial teme tanto a ciência? A morte de possíveis filhos esperando por um DNA tornou-se a marca sombria de um legado que, fora dos palcos, parece ter sido construído sobre areia movediça. Para entender a autodestruição, é preciso olhar para o cortiço onde tudo começou.
Sebastião Rodrigues Maia nasceu em setembro de 1942, em Niterói, no Rio de Janeiro, como o penúltimo de 19 filhos de uma família que vivia no limite da subsistência. A infância foi marcada pelo trabalho braçal. O futuro rei do soul entregava marmitas para ajudar os pais, o que lhe rendeu o apelido pejorativo de Tião Marmiteiro. Mas o que poucos sabem é que essa origem humilde gerou uma revolta latente que ele carregaria para sempre em sua relação com a elite artística e o dinheiro. A música surgiu como uma fuga, mas também como um campo de batalha. Aos 12 anos, ganhou seu primeiro violão. Aos 15, já liderava o grupo The Sputniks, que contava com a participação de um jovem chamado Roberto Carlos. A banda durou pouco, desfazendo-se após a saída de Roberto, que buscava o estrelato solo. Esse foi o primeiro grande abandono que Tim sentiu na carreira, plantando a semente de uma rivalidade amarga que duraria décadas. Enquanto Roberto subia os degraus da Jovem Guarda, Tim enfrentava a morte do pai em 1959 e decidiu por uma medida desesperada: fugir para os Estados Unidos com apenas 16 anos. Em solo americano, a realidade foi brutal. Para sobreviver em um país estrangeiro e sem recursos, Tim trabalhou como zelador, entregador de pizzas e até em um asilo. Foi nesse cenário de isolamento que ele foi batizado pela soul music, mas também onde conheceu o lado mais sombrio da lei. Em 1963, durante uma viagem ao sul dos Estados Unidos em um carro roubado, o cantor foi preso por porte de entorpecentes. O resultado? 6 meses de prisão e uma humilhante deportação de volta para o Brasil em 1964. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, o choque de realidade foi devastador. Tim Maia encontrou seu antigo parceiro, Roberto Carlos, no auge da fama e do prestígio, enquanto ele próprio estava no fundo do poço, sem um centavo e com um registro criminal de um deportado. A humilhação que ele sentiu ao procurar ajuda e ser recebido com indiferença nos bastidores da Globo e da Jovem Guarda moldou o caráter explosivo que o público conheceria mais tarde. O rei estava no trono e, para entender a autodestruição, é preciso olhar para o cortiço onde tudo começou. Sebastião Rodrigues Maia nasceu em setembro de 1942, em Niterói, no Rio de Janeiro, como o penúltimo de 19 filhos de uma família que vivia no limite da subsistência. A infância foi marcada pelo trabalho braçal. O futuro rei do soul entregava marmitas para ajudar os pais, o que lhe rendeu o apelido pejorativo de Tião Marmiteiro. Mas o que poucos sabem é que essa origem humilde gerou uma revolta latente que ele carregaria para sempre em sua relação com a elite artística e o dinheiro. A música surgiu como uma fuga, mas também como um campo de batalha. Aos 12 anos, ganhou seu primeiro violão. Aos 15, já liderava o grupo The Sputniks, que contava com a participação de um jovem chamado Roberto Carlos. A banda durou pouco, desfazendo-se após a saída de Roberto, que buscava o estrelato solo. Esse foi o primeiro grande abandono que Tim sentiu na carreira, plantando a semente de uma rivalidade amarga que duraria décadas. Enquanto Roberto subia os degraus da Jovem Guarda, Tim enfrentava a morte do pai em 1959 e decidiu por uma medida desesperada: fugir para os Estados Unidos com apenas 16 anos. Em solo americano, a realidade foi brutal. Para sobreviver em um país estrangeiro e sem recursos, Tim trabalhou como zelador, entregador de pizzas e até em um asilo. Foi nesse cenário de isolamento que ele foi batizado pela soul music, mas também onde conheceu o lado mais sombrio da lei. Em 1963, durante uma viagem ao sul dos Estados Unidos em um carro roubado, o cantor foi preso por porte de entorpecentes. O resultado? 6 meses de prisão e uma humilhante deportação de volta para o Brasil em 1964. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, o choque de realidade foi devastador. Tim Maia encontrou seu antigo parceiro, Roberto Carlos, no auge da fama e do prestígio, enquanto ele próprio estava no fundo do poço, sem um centavo e com um registro criminal de um deportado. A humilhação que ele sentiu ao procurar ajuda e ser recebido com indiferença nos bastidores da Globo e da Jovem Guarda moldou o caráter explosivo que o público conheceria mais tarde. O rei estava no trono e o marmiteiro estava na rua.
compondo para os outros para não passar fome. Este capítulo revela a ferida aberta que nunca cicatrizou, a sensação de que o mundo lhe devia algo. O sucesso estrondoso de 1970 com Azul da Cor do Mar e Primavera trouxe o dinheiro, mas não trouxe a paz. Pelo contrário, o poder financeiro apenas potencializou o acesso ao que ele chamava de triatlon, a mistura letal de uísque, cocaína e maconha que ele consumia antes de subir ao palco. O sucesso avassalador de 1970 não foi suficiente para apagar as mágoas do passado, e o conflito com Roberto Carlos tornou-se a ferida exposta da música brasileira. Enquanto Tim Maia tentava se reerguer após a deportação, ele buscou o velho amigo da banda The Sputniks, mas o que encontrou foi uma barreira de indiferença que o marcou para sempre. Relatos indicam que Roberto o recebeu com frieza e um de seus funcionários teria amassado uma nota de dinheiro e jogado para o cantor. Um gesto que Tim descreveu como uma humilhação insuportável. Eu tive acesso de choro na hora. Embora Roberto Carlos tenha negado o episódio em coletiva, afirmando que nunca permitiria tal postura, Tim nunca perdoou o rei, mantendo as alfinetadas públicas até o fim da vida. Essa tensão com o sistema não se limitava aos colegas. Tim Maia transformou sua carreira em um campo de batalha contra as grandes corporações. Em 1993, após ser anunciado ao vivo no Domingão do Faustão e não comparecer, ele foi banido da Rede Globo por ordem de Boni. A retaliação foi imediata. Sua música, Essa Tal Felicidade, foi retirada da trilha da novela Renascer. Sem papas na língua, o cantor rebateu chamando o diretor de ditador, consolidando sua imagem de artista persona non grata nas cúpulas do poder midiático. Nos bastidores, o temperamento explosivo de Tim criava novos inimigos a cada show. O apelido de Síndico, imortalizado por Jorge Benjor, surgiu após um episódio em que Tim atirou contra funcionários de uma companhia elétrica que trabalhavam perto de seu prédio. Sua obsessão pelo som perfeito, o famoso grito por mais grave, mais agudo, mais retorno, era na verdade o reflexo de um perfeccionismo misturado à paranoia dos entorpecentes. Ele chegava a faltar a compromissos cruciais, gerando um rastro de prejuízos que alimentariam os 400 processos de seu espólio. A briga com Raul Seixas também revelou os contrastes ideológicos e químicos do submundo da música. Durante um encontro na casa do produtor Hildon, os dois quase chegaram às vias de fato em uma discussão que ficou conhecida como a briga do branco contra o preto. Enquanto Tim defendia o uso da cannabis, Raul era adepto da cocaína. A tensão foi tamanha que o anfitrião precisou intervir para evitar o pior. Esse comportamento errático era o prenúncio de uma busca por algo que preenchesse o vazio deixado pelos excessos. O ápice deste conflito interno ocorreu quando Tim, no auge da fama, decidiu abandonar tudo o que conhecia por uma promessa de imunização racional. Ao visitar o violinista Tibério Gaspar, ele teve contato com a obra Universo em Desencanto, de uma seita que pregava que a salvação estava na leitura e no uso do branco. O gênio do soul, que até então vivia mergulhado no triatlon de álcool e drogas, estava prestes a sofrer a maior reviravolta de sua existência. Mas o preço dessa iluminação seria a destruição de seus laços comerciais e pessoais. O que resta quando a voz mais potente do Brasil silencia, mas suas dívidas e segredos continuam a gritar nos tribunais? 28 anos após sua morte, o império de Tim Maia acaba de sofrer um golpe de misericórdia. Em junho de 2024, sua ex-esposa, Geisa Gomes da Silva, quebrou o silêncio de décadas e soltou uma bomba. Com Tim, eu acho que eu não tenho nenhum, referindo-se aos filhos do cantor. A revelação de que nenhum dos herdeiros seria biológico implodiu a paz da família e jogou luz sobre um passado de dependência química, violência doméstica e uma herança que hoje é composta por mais de 400 processos. A trajetória de Sebastião Rodrigues Maia foi um triatlon de excessos. Nascido na pobreza em Niterói, o jovem que entregava marmitas fugiu para os Estados Unidos aos 16 anos, onde conheceu a soul music e sua primeira cela de prisão por posse de entorpecentes. Deportado em 1964, encontrou o antigo parceiro Roberto Carlos no auge da fama, enquanto ele mesmo amargava a miséria. Esse ressentimento moldou o Síndico, um gênio capaz de criar hinos de amor, mas que nos bastidores atirava em funcionários da companhia elétrica e humilhava sua equipe por falta de retorno no som.
O capítulo mais bizarro dessa investigação é a fase Universo em Desencanto. Em 1975, Tim se converteu a uma seita racional, largou o vício e passou a vestir-se apenas de branco. Mas a iluminação durou pouco. Ao perceber que fora enganado pelo guru Manuel Jacinto, o cantor teve uma desiluminação furiosa, queimou suas roupas, gritou ofensas da janela e tentou destruir os discos da fase racional, hoje raridades de colecionador. O retorno ao mundo desregrado foi violento e marcou o início de um declínio físico irreversível. Enquanto o público via o carisma, o jornal Luta Democrática registrava em 1972 que Tim teria espancado a namorada Janete de Paula, que chegou a ser hospitalizada. Na delegacia, o deboche. "Ela caiu da escada, doutor", disse ele enquanto saía de braços dados com a vítima. Esse padrão impulsivo reflete-se hoje na herança maldita. Carmelo Maia, o único filho registrado, trava uma guerra judicial contra o irmão de criação, Léo Maia, proibindo inclusive de usar o sobrenome artístico em shows. A tragédia final não foi apenas a parada cardíaca em 15 de março de 1998, após um show em que ele mal conseguia cantar. A verdadeira tragédia é o rastro de possíveis filhos que morreram esperando por um DNA. Rodrigo Rezende morreu de câncer em março de 2025 sem saber se era filho de Tim, devido à recusa de Carmelo em fornecer material genético. Com o espólio de 3 milhões de reais em dívidas e propriedades bloqueadas, o nome de Tim Maia continua preso em 20 volumes judiciais, o volumoso Tim, provando que, para o síndico, o sossego nunca chegou. Para compreender a profundidade do caos financeiro e pessoal que Tim Maia deixou como herança, é preciso analisar o documento central de sua maior ruptura, o contrato de rescisão com a RCA em 1975. Ao se converter à seita Universo em Desencanto, Tim não apenas mudou de hábitos, ele tentou converter toda a indústria fonográfica à sua nova verdade. O cantor apresentou à gravadora as fitas do que seriam os álbuns Racional Volume 1 e 2, exigindo que a empresa distribuísse mensagens sobre extraterrestres e imunização racional. Diante da recusa comercial óbvia, Tim rompeu o contrato, assumiu dívidas pesadas e fundou o selo Ser. Este selo independente foi o primeiro grande rastro de má gestão financeira documentado. Tim gastou fortunas do próprio bolso para produzir discos que ele mesmo distribuía em comunidades, muitas vezes entregando-os de graça para propagar a palavra do guru Manuel Jacinto Coelho. A potência vocal estava no auge, mas a viabilidade do negócio era nula. Relatórios da época mostram que o artista se desfez de imóveis e carros para manter a operação do selo Ser, acreditando que o desapego material era o caminho para a salvação. A reviravolta documental mais impactante ocorreu quando Tim descobriu que o guru, a quem chamava de o maior homem do mundo, levava uma vida de luxo e condutas morais duvidosas. A desiluminação de 25 de setembro de 1975 resultou no cancelamento imediato do selo e na ordem de destruição de todas as matrizes. Hoje, o que seriam apenas discos de pregação tornaram-se itens que valem milhares de reais em leilões, mas para o espólio de Tim representaram o início do buraco financeiro que nunca foi fechado. Esse comportamento errático com documentos e contratos tornou-se a regra. Tim assinava compromissos de shows, recebia adiantamentos e simplesmente não aparecia, alegando problemas de som ou apenas falta de vontade. Esses adiantamentos não devolvidos são a base dos mais de 400 processos que compõem o chamado volumoso Tim nos cartórios do Rio de Janeiro. O gênio da música ignorava a burocracia, tratando contratos como papéis sem valor, o que gerou uma bola de neve de juros e multas que hoje consomem qualquer tentativa de lucro sobre sua obra. Por trás do carisma que arrastava multidões, o comportamento de Tim Maia fora dos palcos escondia um padrão de agressividade que o sistema judício e a imprensa da época trataram com uma leniência perturbadora. Em 1972, o jornal Luta Democrática trouxe ao público uma denúncia que hoje seria fatal para qualquer carreira. O cantor teria espancado brutalmente sua namorada, Janete de Paula, que precisou ser hospitalizada devido à gravidade das lesões.
Janete relatou às autoridades que as agressões eram rotineiras, mas que o artista sempre utilizava uma técnica de manipulação emocional, implorando perdão para retomar o relacionamento logo em seguida. A cena do depoimento na delegacia é o retrato fiel da impunidade que cercava o síndico. Ele compareceu diante do delegado, abraçado à vítima, afirmando cinicamente que ela caiu da escada, uma versão que ela, sob pressão ou medo, acabou confirmando diante dos flashes. Esse não foi um caso isolado. Em Londres, no início dos anos 60, a polícia foi acionada 2 vezes por vizinhos após Tim agredir outra companheira por uma suposta acusação de traição. Esses fatos, omitidos de filmes e especiais de TV por décadas, revelam que a impulsividade do cantor não se restringia a reclamar do retorno do som. Era uma patologia que destruía as mulheres ao seu redor. Em junho de 2024, as denúncias ganharam um novo contorno com o depoimento de Geisa Gomes da Silva, que confirmou ter sido vítima de violência logo após o nascimento de seu primeiro filho. Ela descreveu uma vida de fugas e monitoramento, revelando que Tim chegou a contratar um detetive particular para localizá-la quando ela tentou se afastar. O uso pesado de entorpecentes no ritual que ele chamava de triatlon, uísque, pó e maconha, funcionava como o combustível para esses surtos de fúria que transformavam o lar em um ambiente de medo. A denúncia mais grave de Geisa, porém, recai sobre a paternidade de Carmelo Maia. Ela afirma que o atual gestor do espólio não é filho biológico de Tim e que o cantor morreu ciente dessa verdade, tendo acolhido a criança apenas para manter Geisa sob seu domínio emocional. Essa revelação coloca em xeque a legitimidade de quem hoje controla os direitos autorais e processa outros membros da família por usarem o nome do artista. A pergunta que fica no ar é: como a sociedade ignorou o grito de socorro dessas mulheres em troca de algumas canções de sucesso? Diga nos comentários, o talento de um gênio justifica o apagamento de seus crimes pessoais? As escolhas desregradas e a gestão caótica de Tim Maia em vida geraram uma fatura que, 28 anos após seu falecimento, ainda não foi quitada. A principal consequência de seu comportamento impulsivo e do descumprimento sistemático de contratos é um espólio asfixiado por dívidas que ultrapassam os 3 milhões de reais. O cantor, que frequentemente faltava a shows sem justificativa e ignorava obrigações trabalhistas, deixou um rastro de mais de 400 processos judiciais. Nos cartórios do Rio de Janeiro, essa montanha de papelada é tão vasta que recebeu o apelido oficial de Volumoso Tim, ocupando mais de 20 volumes de registros de credores que aguardam uma solução. Essa paralisia jurídica impede que qualquer herdeiro coloque as mãos na fortuna gerada pelos direitos autorais, uma vez que as receitas são prioritariamente destinadas ao pagamento de indenizações. Em uma tentativa desesperada de quitar parte desses débitos, Carmelo Maia colocou à venda uma mansão de 850 metros quadrados na Lagoa Rodrigo de Freitas por quase 2 milhões de reais. Além desta, o patrimônio imobiliário inclui uma casa no Recreio dos Bandeiras, 2 apartamentos na Barra e uma cobertura na Tijuca, todos emaranhados em disputas de credores que parecem não ter fim. A consequência mais amarga, porém, não é financeira, mas familiar. A estrutura de herança baseada em um único filho registrado criou um abismo entre Carmelo e Léo Maia. Enquanto Carmelo detém o controle legal, ele utiliza esse poder para processar o irmão, impedindo-o de realizar projetos como o Team for Kids e exigindo pagamentos de R$5 mil por cada apresentação de Léo que utilize a marca do pai. A Justiça do Rio de Janeiro negou a Léo o reconhecimento da paternidade socioafetiva, deixando-o legalmente excluído da sucessão, apesar de relatos indicarem que foi ele quem cuidou do artista em seus momentos mais difíceis, trocando suas roupas e lhe dando banho. O isolamento de Tim em seus últimos anos, agravado pela saúde debilitada, foi o preço final de uma vida sem limites. Ele sofria de hipertensão e diabetes sem tratamento adequado, pesando cerca de 140 quilos devido aos anos de vício e má alimentação. A consequência física foi o colapso no palco em seu último show em Niterói, em 8 de março de 1998, onde mal conseguiu cantar antes de ser levado ao hospital em coma induzido. O homem que cantava sobre o amor terminou seus dias cercado por processos e com uma família fragmentada pelo egoísmo e pela ganância. Diga nos comentários,
Você acha justo que um filho que cuidou do pai seja excluído da herança por não ter o DNA? A resposta pública a esse drama é o que veremos a seguir. A dualidade de Tim Maia sempre dividiu o Brasil. De um lado, o público que idolatra a voz de trovão. Do outro, aqueles que conviveram com o homem por trás do microfone e carregam as cicatrizes de sua instabilidade. A reação popular ao documentário da Record em 2024 e às revelações de Geisa Gomes da Silva foi um divisor de águas nas redes sociais. Enquanto fãs fervorosos defendem que não se deve separar a obra do artista, críticos apontam que o talento não pode servir de salvo-conduto para o cometimento de crimes e abusos. A internet tornou-se um tribunal. Comentários como o de @Lucia_Barcelos refletem a indignação de uma parcela da audiência. Adolescente de 15 anos morando com um viciado não tem como acabar bem. Por outro lado, há quem enxergue em Tim uma vítima de si mesmo, como sugerido por @Cristina Monteiro Dines, ao afirmar que o cantor só fez mal a ele mesmo com os vícios, ignorando o impacto de suas ações nas mulheres e funcionários que o cercavam. Essa polarização alimenta o engajamento, mas também revela uma sociedade que ainda tem dificuldade em lidar com ídolos falhos. Nos bastidores da indústria, a reação de Roberto Carlos às críticas de Tim sempre foi comedida, mas o público nunca esqueceu a suposta humilhação do dinheiro amassado. Internautas frequentemente comparam a postura profissional de Roberto com a irresponsabilidade de Tim, como destaca o comentário de @Argumentando4113, que descreve o rei como alguém que tratou suas questões com mais responsabilidade. Essa eterna comparação é o combustível que mantém a chama da polêmica acesa, mesmo após quase 3 décadas da morte do síndico. A maior revolta pública recente, no entanto, recai sobre a postura de Carmelo Maia em relação ao irmão Léo. A recusa em fornecer DNA e a proibição de Léo usar a marca Tim Maia são vistas por muitos como um ato de egoísmo supremo. O comentário de @Plantando Sementes de Luz 4899 resume o sentimento de boa parte da audiência. Ser humano cada vez mais egoísta. Por que não deixar o irmão ser reconhecido? A imagem de Carmelo como o vilão que guarda as chaves de um baú vazio de dinheiro, mas cheio de ego, solidificou-se na opinião pública após a exposição da briga familiar. Diga nos comentários, você consegue continuar ouvindo as músicas de Tim Maia sabendo de tudo isso? Ou a sua admiração acabou? O debate está longe de terminar, e a próxima atualização traz fatos ainda mais recentes e perturbadores sobre o DNA que nunca chegou. A investigação sobre o legado de Tim Maia entrou em uma fase crítica entre 2025 e 2026, com desdobramentos que parecem saídos de um roteiro de ficção científica jurídica. O fato mais perturbador e recente foi a morte de Rodrigo Rezende em março de 2025. O coreógrafo, que lutava contra um câncer agressivo, partiu sem a resposta que buscou por anos, a confirmação se era ou não o filho biológico do cantor. A defesa de Rodrigo havia solicitado que o teste fosse realizado utilizando material genético de Tim Maia que já havia sido extraído em exumações anteriores, para evitar um novo desgaste ao corpo do artista. Mas a burocracia e a resistência de Carmelo Maia travaram o processo até o último suspiro do suposto herdeiro. Enquanto isso, a disputa entre Léo e Carmelo atingiu um novo patamar de hostilidade judicial. Em uma atualização recente dos processos que compõem o volumoso Tim, os advogados de credores trabalhistas solicitaram o bloqueio imediato de quaisquer valores que entrem nas contas da Vitória Regia Discos, a editora e gravadora que detém o catálogo de Tim. Isso significa que, mesmo com a venda de imóveis de luxo, o dinheiro pode nunca chegar às mãos de Carmelo, sendo desviado diretamente para abater dívidas de shows cancelados há mais de 30 anos. A justiça agora foca na desconsideração da personalidade jurídica, buscando bens pessoais dos herdeiros para quitar o que Tim deixou em aberto. Outro ponto de atualização obrigatória é o estado atual da saúde de Geisa Gomes de Silva. Após a bombástica entrevista de 2024, surgiram informações de que ela vive em condições financeiras precárias, contrastando com um império de direitos autorais que ajudou a construir ao lado de Tim. O pedido de pensão de R$ 500 feito a Carmelo para a compra de remédios tornou-se um símbolo da degradação das relações familiares.
A resposta de Carmelo, alegando que as declarações da mãe são infundadas e que ele sempre buscou o amor dela, é vista por especialistas em linguagem corporal como uma tentativa de controle de danos diante da queda drástica em sua imagem pública. A pergunta que ecoa nos tribunais de 2026 é: o corpo de Tim Maia será exumado pela terceira vez? Com o surgimento de novas tecnologias de sequenciamento genético e a pressão de outros possíveis herdeiros que ainda estão vivos, a justiça brasileira avalia se o direito à identidade biológica prevalece sobre a paz dos mortos. O traço de Tim não é mais apenas musical, é um traço de DNA espalhado por processos que se recusam a serem arquivados. Diga nos comentários, você acha que o corpo de Tim deve ser deixado em paz ou a verdade sobre os filhos é mais importante? Prepare-se para o encerramento, pois o próximo capítulo trará a verdade final sobre o homem que nunca encontrou sossego. A verdade final sobre Sebastião Rodrigues Maia não está no brilho do ouro de seus discos, mas no silêncio ensurdecedor dos bastidores que ele deixou para trás. Tim Maia foi um homem que viveu em uma escala de intensidade que o corpo humano raramente suporta. Ele foi o arquiteto da sua própria glória e o engenheiro da sua própria ruína. A investigação mostra que o comportamento impulsivo, que muitos chamavam de folclore, era na verdade o sintoma de uma alma torturada por abandonos, desde o rei Roberto Carlos até o guru Manuel Jacinto. A maior revelação deste dossiê é que Tim, o homem que escreveu as mais belas canções de amor, pode ter morrido sem nunca ter experimentado o amor incondicional de um filho biológico. As declarações de Geisa Gomes em 2024 sugerem que ele preencheu esse vazio com a paternidade de coração, mas essa escolha gerou uma guerra de egos que hoje profana sua memória nos tribunais. Ele buscou o sossego no triatlon químico e na imunização racional, mas encontrou apenas o isolamento de um homem de 140 quilos que nos seus últimos dias dependia de um filho que hoje a lei se recusa a reconhecer. O volumoso Tim é o seu verdadeiro testamento. São 20 volumes de papel que provam que o talento não absolve a irresponsabilidade. Enquanto a voz de Tim continua a faturar milhões em plataformas de streaming, o dinheiro é sugado por um buraco negro de dívidas trabalhistas e processos por danos morais. O rei do soul deixou o trono, mas a coroa está empenhorada. Tim Maia foi o maior cantor que este país já viu. Mas foi também um homem que deixou um rastro de destruição familiar e financeira que nem o tempo conseguiu apagar. Ele viveu rápido, amou de forma torta e morreu brigando com o mundo. A pergunta que fica para você é: o que vale mais? O legado eterno de uma voz ou a paz de quem ficou para trás? Obrigado por acompanhar este especial. Deixe o seu like se este documentário te trouxe uma nova perspectiva sobre o síndico. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sino para não perder a nossa próxima investigação de elite. Diga nos comentários o que mais te chocou nesta história. Assista a este vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Você vai se surpreender.